E a imprensa esportiva de todo o Brasil repercute o empate do Flamengo contra o Vasco, 1-1 no Maracanã. Tava 1-0, 2 bolas na trave do Flamengo, mas Felipe Coutinho fez a festa da torcida vascaína. Esse empate parece ser a pá de cal nos sonhos do Flamengo de ainda lutar pelo título brasileiro. O Flamengo perdeu a maior parte dos pontos nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro e não jogou bem no Campeonato Brasileiro. O Tite precisa explicar na entrevista coletiva por que não colocar o Gabigol. Mas obviamente no vestiário estávamos aí, obviamente não tão felizes pelo empate, porque queríamos a vitória. Parabéns, Tite. Você teve todas as oportunidades para ganhar essa partida e conseguiu desperdiçar uma atrás da outra. Meu amigo, você é muito ruim. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Chega mais Nação na manhã desta segunda-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Olha, tivemos um empate aí contra o Vasco, 1-1 no Campeonato Brasileiro e ficamos meio que complicados na tabela do Brasileirão. A gente vai analisar a imprensa esportiva que repercutiu esse empate, muita gente criticando o técnico Tite, e eu gostaria que você, torcedor do Flamengo, que está junto com a gente aqui no nosso canal, sempre está com a gente nas manhãs aqui, que você comentasse nos comentários e escrevesse a sua análise. Para você, quem foi o culpado desse empate? Porque tivemos aí um lance polêmico dos zagueiros que estavam lá no ataque, não voltaram naquele lance do Felipe Coutinho, mas eu gostaria que você colocasse nos comentários a sua análise e participasse aqui junto com a gente, tá bom? E também faz o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você sempre receber as notícias do Mengão e dá aquela moral deixando seu like. Seu like é importantíssimo, pessoal, ajuda demais o trabalho do nosso canal, então não se esqueça de deixar sempre o seu like. Vamos bater uma meta aí de 5.000 likes para esse vídeo. Você que está assistindo o vídeo, não somente assista, mas vai rapidinho, deixa o like, não paga nada, é grátis, só você deixar o seu like, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos analisar então como foi esse empate do Flamengo. Então, começando exatamente pelo Maracanã, tava 1-0, 2 bolas na trave do Flamengo, mas Felipe Coutinho fez a festa da torcida vascaína no final. Vamos com Pedro Henrique Torre e as informações do Maraca. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã para mais de 63 mil pessoas, um clássico emocionante, com um gol no finalzinho, o Vasco arrancou um empate com o Flamengo, 1-1, tudo igual, e aí os times ficam não tão satisfeitos assim na tabela do Campeonato Brasileiro, especialmente o Flamengo, se mantém em 4º lugar, longe do líder Botafogo, a 8 pontos, o Vasco sossegado ali em 8º lugar, 35 pontos, a torcida até saiu fazendo uma festa aqui no Maracanã. Um jogo muito disputado e quem fez o gol vascaíno foi Felipe Coutinho, depois que Gerson tinha aberto 1-0 para o Flamengo. Mais de 63 mil pessoas. A gente também tá muito feliz aí pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem trazido aí dos últimos jogos, né, de tentar lutar muito, brigar muito pelo resultado, tratar todo o jogo como se fosse uma final. Eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar. Sofremos sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo e mais uma vez mostramos a força do coletivo que a gente tem. Então, jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol e eu acho que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Obviamente que a gente queria hoje a vitória, mas tenho certeza que esse empate também vai servir de lição e de aprendizado para a equipe. O jogo só acaba quando o juiz apita, né? É assim que funciona. Foi um momento que baixamos a guarda e sofremos o gol. Mas obviamente no vestiário estávamos aí, obviamente não tão felizes pelo empate, porque queríamos a vitória. Mas demos força um para o outro, porque sabemos que logo mais tem um jogo importante e temos que estar 100%. Então é isso, agora o Flamengo volta suas atenções para a Copa Conmebol Libertadores. Tem jogo de ida já na quinta-feira, 19 horas, aqui no Maracanã. Transmissão ESPN com o Peñarol.
Então o Flamengo se concentra para tentar recuperar, por exemplo, o De La Cruz, que não jogou essa partida porque está lesionado. Já o Vasco tem uma semana de tranquilidade para trabalhar. Parada dura, Palmeiras fora de casa, próximo fim de semana lá no Allianz Parque. Boa, Pedro Henrique, muito obrigado. Então, os números da partida no Maracanã, muito mais posse de bola do Flamengo, 61% contra 39%. Mais finalizações rubro-negras, 17-9. Finalizações certas, foram 3 do Flamengo contra 2 do Vasco. Grandes chances, 7-1, esse placar em 7-1. Ações na área rival, 26 contra 8. E muito mais passes certos do Flamengo, 4-7-1 contra 2-7-0. A gente podia botar também bolas na trave, foram 2 do Flamengo. Mas é a cara do Vasco, né? Nessa temporada, um Vasco resiliente, que consegue ir buscar o resultado, acredita até o final. E neste domingo, uma pitada especial foi o sabor de quem fez o gol, né? O Coutinho entrou no segundo tempo para ser o salvador, porque a gente pode falar 1-1 para o Vasco. Do lado do Flamengo, é preocupante o Campeonato Brasileiro, né? Nessa quinta-feira você vai ver com exclusividade aqui na ESPN, o Pedro Henrique Torre até citou isso. Flamengo e Peñarol vai bem na Libertadores, vai bem na Copa do Brasil, mas no Brasileirão, nos últimos 6 jogos, uma vitória só. Foram 3 vitórias e 2 empates. A boa notícia, além do bom desempenho em boa parte do jogo, foi a estreia de 2 jogadores, né? Vamos ver como eles se saíram. O Alexandro e o Plata. Números. Primeiro o Alexandro, que conhece tão bem o Tite da seleção brasileira, né? 79 ações com bola, 4 cruzamentos certos, 60 passes certos, 2 desarmes e 1 interceptação. Foi primeiro e segundo em tudo isso. E surpreende porque ambos não jogavam desde o final de maio, né? O Gonçalo Plata teve 4 finalizações, foi o primeiro nesse quesito. Aliás, em tudo isso que a gente está vendo aí, foi o primeiro no Flamengo. Chances criadas 3, 18 duelos, 10 duelos ofensivos e 8 dribles tentados. Então, 2 bons reforços que estrearam neste domingo. Flamengo 1, Vasco 1. Excelente resultado para o Vasco, que foi inferior durante toda a partida. Péssimo para o Flamengo, que foi superior e não conseguiu transformar essa sua superioridade em gols. Perdeu inúmeras chances claras. E quando finalmente saiu o gol do Gerson, o que faz o Tite? Recua o time do Flamengo e dá ao Vasco a possibilidade de então tentar ir buscar o seu gol de empate. Curiosamente, o gol de empate não sai no momento em que o Vasco está pressionando o Flamengo. É um momento em que o Flamengo, ao contrário, leva a bola para o ataque, começa a trocar passes lá na frente. O Carlinhos, ô Tite, o que você pretende com o Carlinhos? Pois é, o Carlinhos dá uma letra errada, sai um lateral, tem uma saída de bola, tá? O Vasco recupera, faz um contra-ataque. Os zagueiros do Flamengo estavam todos lá na frente, não sei porquê, e sai o gol de cabeça do Felipe Coutinho. Um gol até importante, né, para a história do Vasco, para a história do Felipe Coutinho, que está voltando, mas um desastre para o Flamengo, um desastre completo, porque, insisto, esse empate parece ser a pá de cal nos sonhos do Flamengo de ainda lutar pelo título brasileiro. Título que o Tite parece não se importar muito com ele, né? Afinal de contas, poupou o Arrascaeta no início da partida, mas acabou sendo obrigado a colocá-lo depois que o Luiz Araújo se machucou. Depois, quando ganhava por 1-0, numa jogada que teve assistência do Arrascaeta, ele tirou o Arrascaeta de novo e botou o Gabriel, que deveria ter entrado no lugar do Bruno Henrique e não o Carlinhos. Mas aí ele de novo botou o Gabriel no lugar do Arrascaeta e deu no que deu. Flamengo 1, Vasco 1. Parabéns, Tite. Você teve todas as oportunidades para ganhar essa partida e conseguiu desperdiçar uma atrás da outra. Meu amigo, você é muito ruim. No Maracanã, com um público extraordinário, 63 mil pessoas e uns quebradinhos, tivemos um jogo entre Flamengo e Vasco da Gama, que o Flamengo dominou inteiramente. Eu chego a dizer que só deu Flamengo. O Flamengo foi dominante praticamente o jogo todo. Entretanto, minha gente, esse esporte se chama futebol. E como o Tite disse, uma das poucas coisas que eu concordei com ele na coletiva, do outro lado, embora tenha ficado nítida, mais uma vez, a disparidade de um time para o outro, de um elenco para o outro,
O Vasco colocou um jogador que merece todo o respeito. O Felipe Coutinho tem história no futebol. E num lance que o Vasco chegou no ataque, nas poucas vezes que o time do Vasco chegou no ataque, numa bobeira da equipe do Flamengo, o Tite ali na coletiva falou dos zagueiros ficarem, depois ele tentou dar uma consertada. Mas ele criticou o Léo Pereira, sim senhor. Ele falou, os 2 zagueiros partirem, tem que ficar. Aí depois ele disse, não, foi uma falta, o time estava no ataque, teve o rebote, aí o Léo ficou por lá. Não é o caso, ele poderia ter voltado perfeitamente. O Tite tentou dar uma arrumada no meio campo, mas ele sutilmente... ele criticou o Léo Pereira, que ficou no ataque, fez a jogada, e aí é que vem o ponto. Ele poderia ter seguido na jogada. Provavelmente, ele faria algo positivo ali. Mas o que fez o Léo Pereira? Ele se jogou na área, tentou cavar um pênalti. O Tite disse que houve falta, sinceramente, na minha opinião, não houve falta. O Léo Pereira deu mole. E o Flamengo, que já estava naquela meio devagar, porra, somos melhores, dominamos o jogo todo, perdemos pelo menos umas 5 oportunidades de gol, o Flamengo perdeu pelo menos umas 5 chances de gol. Vamos ganhar o jogo. Léo Pereira se joga na área, pênalti, não foi, professor, fica reclamando, e o Vasco vem e vai determinado para o ataque. E aproveita a chance que teve. Everton Araújo poderia ter feito falta? Poderia. A defesa poderia estar melhor posicionada, mas o time se largou todo para o ataque, achando que o jogo já estava ganho e que poderia fazer mais. E o Léo Pereira foi uma figura crucial nesse lance. Aí, o Felipe Coutinho, né, que foi muito bem no lance, porque o Pumita, ele manda a bola para dentro da área, mas foi uma bola difícil, porque foi um chute para baixo, a bola quicou e ganhou velocidade. Então não foi um passe preciso. O Felipe Coutinho é que mostrou que ele realmente é um jogador diferente, porque ele teve a percepção de antecipar o Alessandro e de cabeça fazer o gol do Vasco da Gama. Para o Vasco, um empate com sabor de vitória e uma goleada, principalmente pelo fato do gol ter sido pelo Felipe Coutinho marcado, ele que está voltando para São Januário. Nada melhor para o Felipe Coutinho e para o Vasco da Gama, o Vasco conseguir esse resultado com um gol de empate marcado pelo Felipe Coutinho. E para o Flamengo fica um gosto de uma derrota, porque ele dominou inteiramente a partida. Ele teve chances de ampliar, os jogadores finalizaram mal na maioria das oportunidades. Uma delas, o Carlinhos, acabou chutando o gramado. Se eu estivesse narrando o jogo, eu falaria, que desagradável, Carlinhos. E foi isso. O Flamengo teve outras chances com o Bruno Henrique, num contra-ataque muito bem executado, mandando na trave. Teve um lance do Arrascaeta no primeiro tempo, que ele quis fazer algo diferente. O Flamengo também, muitas jogadas com um certo preciosismo, dominou, foi lá, fez 1-0, achou que o jogo estava ganho e foi castigado no final com o gol do Felipe Coutinho. Para o Vasco, olha, uma benção esse resultado. E para o Flamengo, um grande castigo. Uma coisa eu concordo com o Matheus Bach, quando ele fala que o Flamengo jogou bem na quinta e jogou bem hoje. Eu acho que o Flamengo jogou melhor até hoje do que quinta. O Flamengo realmente fez um grande jogo. Mas o resultado, todos nós sabemos disso, na vida ele tem um peso muito grande. Se o Flamengo tivesse vencido por 1-0, os comentários seriam completamente diferentes. Dos dois lados, tanto do Vasco como do lado do Flamengo. Houve um empate e o Vasco saiu nitidamente vitorioso desse enfrentamento com o Flamengo pelas circunstâncias do jogo. E aí, o Tite e o Matheus Bach não responderam a uma pergunta que, na minha avaliação, ela é bastante pertinente. O Flamengo perdeu a maior parte dos pontos nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro e não jogou bem no Campeonato Brasileiro. E aí vem aquela situação que, sinceramente, me irrita profundamente. Por exemplo, quinta-feira, agora, o Flamengo venceu o Bahia e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Em algum momento, vocês ouviram
alguém do Flamengo, o Tite, alguém na comissão técnica, era o Kleber que estava ali, falar de calendário, de cansaço? Não, né? Primeiro, porque venceu. E segundo, porque o Flamengo vinha de uma parada de data FIFA com muitos dias para treinar e descansar. Diante do que eles falam sempre na coletiva, então o Flamengo vai ter sérios problemas na Libertadores da América, minha gente. Porque os 2 jogos contra o Peñarol serão nas 2 próximas quintas-feiras. E no meio desses 2 jogos tem um jogo com o Grêmio em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo estará cansado, estará desgastado pelo calendário. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, o Matheus Bach falou ali, jogo quarta, domingo. Isso acontece no mundo todo, né? Por exemplo, as equipes da Europa jogaram neste final de semana pelos campeonatos nacionais. No meio de semana, vai ter jogo pela competição continental. Vai começar a fase, agora nova, de liga da Champions League, Europa League, Conference League. Aí no outro final de semana, volta o jogo do campeonato nacional. Aí no outro meio de semana pode ter uma Copa Nacional, porque tem a Copa do Rei, tem a Copa da Itália, tem a Copa da Inglaterra, tem a Copa da Liga Inglesa, tem a Copa da Alemanha. Sempre tem jogo no meio de semana e no final de semana, em qualquer parte do mundo. A diferença aqui no Brasil está nos campeonatos estaduais. Campeonato estadual não existe em nenhum outro lugar do mundo, apenas no Brasil. E isso realmente infla o calendário. A solução para isso é muito simples. É só fazer o que o Atlético Paranaense faz há anos. Coloca uma equipe alternativa para jogar o campeonato estadual e deixa o time principal fazendo uma pré-temporada de 2 meses, se preparando para o restante da temporada, que continuará sendo assim, com muitos jogos. Vocês não estão acompanhando o noticiário das transmissões de televisão, da venda de direitos do Campeonato Brasileiro, as transmissões da Copa do Brasil, as transmissões da Libertadores da América e da Sul-Americana. Vocês têm ideia do quanto isso movimenta de dinheiro? É uma fortuna. Então, o negócio esporte, transmissões esportivas, ele rende muito dinheiro. E os clubes recebem boa parte da sua arrecadação exatamente desta fonte, a transmissão dos jogos de futebol. Então, se diminuir a quantidade de jogos, vai diminuir o dinheiro para os clubes e para os profissionais. Os jogadores vão ganhar menos, os técnicos vão ganhar menos, todos que estão envolvidos nisso ganharão menos. Porque se você transmite menos jogos, você coloca um dinheiro proporcional. O que eu quero dizer é o seguinte, tirando os campeonatos estaduais, em todo mundo é a mesma coisa. Aqui no lado, Copa da Argentina, Campeonato Argentino, tem jogo. Você pega os jogos dos times argentinos, eles têm 20 jogos a menos que os times brasileiros na temporada. Por quê? Por causa dos campeonatos estaduais. O que se pode fazer no Brasil é diminuir os campeonatos estaduais. Acabar, eu acredito que não vai acabar, porque é uma questão cultural. Agora, diminuir os campeonatos estaduais, fazer os campeonatos estaduais com a participação dos grandes, com 1 mês de duração, ele serviria para uma pré-temporada, e a partir de março, você tem os jogos dos campeonatos nacionais, campeonato brasileiro no caso, e no meio de semana, as Copas. Copa do Brasil, Libertadores da América, mas vai continuar tendo jogo quarta e domingo, quarta e sábado, quinta e segunda, vai continuar. A não ser, só tem outro jeito também, o time ser eliminado, aí joga menos. De repente é uma boa para essa galera que tanto reclama. Por exemplo, o Palmeiras agora, o Palmeiras está jogando uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. Todo o foco do Palmeiras está no Campeonato Brasileiro. A torcida do Palmeiras está concentrada no Campeonato Brasileiro. O foco do Abel Ferreira e do seu grupo do trabalho é o Campeonato Brasileiro, ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas pergunta se eles queriam estar só nesta situação, só nesta competição. É claro que não. É óbvio que não. Queria estar na Libertadores, queria estar na Copa do Brasil na semifinal. Estou usando apenas o Palmeiras como exemplo, porque de fato ficando
só no Brasileirão, ele se torna um seríssimo candidato ao título brasileiro. Mas eles queriam estar em todas, como todo mundo quer, porque rende dinheiro, rende faturamento, a torcida fica empolgada, isso gera várias fontes de receita. O clube fica mais rico, o clube fica mais poderoso, o clube pode contratar mais jogadores. Isso é uma coisa evidente. Então, esse negócio de reclamar de calendário é uma coisa que me irrita profundamente, porque esse assunto só entra em pauta quando o time perde, e no caso hoje para o Flamengo foi uma derrota para o Vasco, pelas circunstâncias do jogo. Quando ganha, não fala nada. O discurso é outro. Superação, nos superando, os jogadores deram o máximo, esse elenco é demais, é um elenco guerreiro, conseguimos um grande resultado. Pois é. Então, é isso, minha gente. Essas desculpas do futebol são coisas realmente que irritam profundamente. O Flamengo hoje foi incompetente. Ele jogou bem, mas ele foi incompetente. Era para ter vencido o jogo por um placar bem maior. Não fez, foi castigado. Tomou. Felipe Coutinho, 1-1, né? Então, parabéns ao Vasco da Gama e parabéns a todos da Cruz de Malta, que realmente comemoram um empate que foi sensacional, né? E a galera tá aqui na bronca com o Tite, porque ele botou o Carlinhos primeiro que o Gabigol. Realmente, por pior que o Gabriel Barbosa esteja, ele não pode ser preterido pelo Carlinhos. Primeiro, porque ele é um jogador melhor do que o Carlinhos. Segundo, que ele é um jogador que tem muito mais peso e muito mais história no futebol, e no Flamengo nem se fala, do que o Carlinhos. O Carlinhos estar na frente do Gabriel Barbosa neste momento que o Pedro está fora, realmente é um fato que comprova que o Tite realmente tem uma birra com o Gabigol. Que não é nenhum santo. Ele apronta a beça, né? O Gabigol apronta pra caramba. Ele mesmo se colocou nessa situação que ele está. Ele despencou de produção. Mas assim, neste momento, o Gabriel... Neste momento, o Gabriel no banco, com o Carlinhos. O Bruno Henrique já é um jogador que está improvisado ali e está saindo até relativamente bem. Quando o Bruno Henrique não está, você obrigatoriamente, na minha avaliação, tem que botar o Gabriel Barbosa. Aí estão dizendo aqui, o Gabriel tá largado, não quer nada. É verdade, Theo Alves, você tem toda a razão. Mas ele largado e não querendo nada, ele é melhor do que o Carlinhos. Então o que me leva a crer é o seguinte, minha gente. O Flamengo... ele vai encontrar uma maneira de jogar sem um centroavante. Não contem com o Gabigol, não contem com o Carlinhos. Contem com o Bruno Henrique, que vai ser o cara dali, e ele vai arrumar quando todo mundo estiver pronto. De La Cruz voltar, Alcaraz estiver à disposição, né, o Michael estiver à disposição daqui a bastante tempo. Quando todos estiverem à disposição, o Flamengo é um time que vai jogar sem um centroavante de ofício. O Tite realmente não conta com o Gabigol. O Gabigol está muito mal, mas provavelmente não terá chance de se recuperar, porque as oportunidades dadas a ele serão muito poucas. Isso é o que está pintando, a não ser que aconteça uma grande reviravolta nessa história. O Flamengo jogou melhor a partida inteira, cara. Em nenhum momento o Vasco mereceu ganhar o Flamengo. Óbvio, o Vasco em alguns momentos assustava o Flamengo, chegava com perigo, o que é normal. Estamos falando de uma equipe que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Ninguém esperava que o Vasco fosse ter essa ascensão toda. Ninguém. Nem o torcedor mais otimista. Mas o Vasco chegava ali com certo perigo em alguns momentos, mas o Flamengo tinha um controle da partida, era o melhor. Foi o melhor no primeiro tempo, foi o melhor no segundo tempo. No primeiro tempo não aproveitou as oportunidades que teve, a verdade é essa. Repito, falei com um grupo aqui de amigos, vou falar aqui na live. O Flamengo do primeiro tempo só não foi perfeito porque não botou a bola na rede, porque senão teria sido perfeito, para mim, em todos os sentidos, beleza? No segundo tempo conseguiu abrir o placar numa baita jogada coletiva, a verdade é essa, de pé em pé, troca de passe, bonito, até o Gerson receber,
bater bonito no campo. O problema do Flamengo veio depois que fez o gol. Cara, o time ficou totalmente displicente, parecia que a vitória já estava certa, um salto alto, uma soberba. O Wesley foi ao ataque e ficou. Léo Pereira foi ao ataque, tentou cavar pênalti. Peraí, Léo Pereira, com todo respeito, não dá para fazer isso. Aí o que aconteceu? O Flamengo cedeu um contra-ataque ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama foi lá e aproveitou a oportunidade que teve com o estrelismo do Coutinho, que voltou hoje de um longo período longe dos gramados. E aí eu vou botar na conta do Tite. Cara, na boa, com todo respeito ao Tite, assim, eu não sei o que ele tem com o Gabigol, não sei se é algo pessoal, não sei nem quero saber. O que eu quero saber é o seguinte: por que, Tite? Por que priorizar o Carlinhos e não o Gabigol? Cara, o Carlinhos é um jogador fraquíssimo, com todo o respeito ao jogador Carlinhos, ao atleta, ao lado pessoal do Carlinhos, que tem uma história de vida linda, maravilhosa, de superação. Bato palma para tudo que ele vem conquistando. Mas, gente, não é jogador para Flamengo. A verdade tem que ser dita. Em alguns momentos fez o golzinho dele lá, tem 2 gols com a camisa do Flamengo. Mas, cara, botar o Carlinhos e não colocar o Gabigol... E aí eu tô vendo um monte de gente xingando o Gabigol. Beleza, você pode xingar o Gabigol o que for. Mas o Gabigol entrou numa posição que nem é a dele. Ele entrou no lugar do Arrascaeta, gente. De novo, pelo segundo jogo seguido. Aí você vai culpar o Gabigol? O Gabigol já tá sem motivação alguma. Aí o cara me bota o Gabigol numa posição que não é dele. E ele vê o Carlinhos, com todo o respeito ao Carlinhos, novamente aqui, repito. Ele vê o Carlinhos entrar na frente dele e ele não entrar. Eu, com todo o respeito, repito pela terceira vez aqui, eu tenho respeito absurdo pelo Carlinhos. Mas o Tite priorizar o Carlinhos ao invés do Gabigol, pô, não dá, né? Não dá. E outra, eu quero ver se hoje o senhor Marcos Braz vai dar entrevistazinha na zona mista. Na hora boa ele aparece. Eu quero ver na hora ruim, porque esse resultado foi ruim, sim. Sobretudo se a gente analisar o contexto do jogo. Qual é o contexto do jogo? O Flamengo foi melhor, 1-0, tomou um empate no fim, após apresentar uma certa soberba em campo. Soberba. O Flamengo foi bem no jogo. O Flamengo foi bem. Não aproveitou as oportunidades criadas, porém, o time foi bem. Isso precisa ser dito. Mas é um empate com gosto de derrota. Derrota. Ainda mais se a gente analisar a tabela do Campeonato Brasileiro agora, fica mais complicado, fica mais difícil. Eu sei que o Flamengo tem um jogo a menos que o Botafogo, tem um jogo a menos que o Palmeiras, tem um jogo a menos que o Fortaleza. Mas hoje, o Botafogo líder está a 8 pontos do Flamengo. E o Botafogo vem jogando fino da bola. O fino da bola. Inclusive, ontem aconteceu aquilo que eu imaginava. O Botafogo deu um choque de realidade no Corinthians. Sabe por quê? O Flamengo conseguiu perder para o Corinthians e conseguiu deixar o torcedor corintiano animado com a temporada depois da atuação do Flamengo contra o Corinthians. O Flamengo no Campeonato Brasileiro é uma outra equipe. Léo Pereira tem que ser criticado, não pode tentar cavar pênalti. Ele tentou cavar pênalti na jogada seguinte, o Flamengo tomou o gol. O Tite precisa explicar na entrevista coletiva por que não colocar o Gabigol. Tá aí, nação, depois desse empate, então, o Flamengo se complicou no Campeonato Brasileiro. A gente vai dar uma analisada como está nesse momento a tabela do Brasileirão. Dá só uma olhada. E nesse momento é assim que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Dá só uma olhada. O Botafogo, nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro com 53 pontos. Na segunda colocação vem o Palmeiras, que venceu a partida contra o Criciúma e aí chegou a 50 pontos, 3 atrás do Botafogo. Aí depois tem a terceira colocação, Fortaleza, com 49 pontos. E vem o Flamengo na quarta colocação com 45 pontos. E logo atrás o São Paulo com 44 pontos. Lembrando que o Flamengo tem aqui um jogo a menos do que os demais colocados. Se o Flamengo vence essa partida, o Flamengo chega a 48 pontos e ficaria 5 pontos atrás do Botafogo, que nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tá uma tarefa muito difícil pro Tite, porque ainda faltam nesse momento praticamente aí 12 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Pro Flamengo faltam 13, porque tem um jogo a menos. Tá difícil. O Flamengo ainda continua na briga aí pela
pela Copa do Brasil, também pela Libertadores da América. Tem uma partida difícil na quinta-feira contra o Peñarol, mas no Campeonato Brasileiro muita gente já diz que não dá mais. E eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aqui nos comentários. Se você ainda acredita que tem possibilidade de buscar o título do Campeonato Brasileiro, comenta aí embaixo e deixa a sua opinião. E analisando a partida, o Flamengo jogou bem essa partida, errou muitos momentos de finalização e muita gente falou também sobre o tema do Gabigol, que o Tite acabou optando pelo Carlinhos ao invés de colocar o Gabigol. É uma situação muito complicada, porque aparentemente parece que o Tite está descartando de vez o Gabigol. Eu gostaria também da sua opinião, que você comentasse aí embaixo, deixando a sua opinião. Agora, vamos ficar de olho na preparação para a partida contra o Peñarol. O Luiz Araújo saiu com dores no joelho. Vamos ficar de olho referente aí a essa situação do Luiz Araújo. E, meus amigos, é torcer agora para que os demais concorrentes aí do Campeonato Brasileiro venham tropeçar, né? Se o Flamengo quer ser campeão, tem que torcer agora pelo tropeço dos seus adversários. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like é importante, ajuda demais o trabalho do nosso canal. Se você não é inscrito ainda, eu convido você, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. Um detalhe muito importante, hein? Nós estaremos sorteando uma camisa do Flamengo no final desse mês. Então você que quer participar do sorteio, basta você estar inscrito no nosso canal e nas nossas redes sociais. Tem o link na descrição do vídeo, lá do nosso Insta. É só você começar a seguir e estar inscrito no nosso canal aqui no YouTube, tá certo? E dessa forma você estará ligado aí e quando tiver o sorteio você estará participando. Tamo junto, nação! Forte abraço, muito bom dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.